Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Glória a Deus por esse momento, por este encontro. O Senhor é maravilhoso. Gente, como é importante dedicar um tempo exclusivamente a Deus. Quando a gente consegue entregar nossa primeira porção do dia para Deus, é tão maravilhoso. Já tem um tempo que eu falo sobre isso. O primeiro pedaço do bolo a gente dá para quem a gente honra. Por mais que eu dê todo o resto do bolo para Ele, todo o meu dia, o primeiro pedaço precisa ser de Deus. O primeiro pedaço do nosso dia. Faça essa experiência, porque assim a gente está entregando o nosso dia para Deus. E quando a gente não faz isso, o dia fica um pouco sem graça. E eu já experimentei uma certa ansiedade quando eu não consigo, né? Por alguma situação mesmo. Mas glória a Deus por essa manhã, por essa palavra que Deus tanto tem nos exortado. A leitura que a igreja nos traz, as leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura continua lá em Tessalonicenses. É interessante, né, que durante a semana a gente tem uma sequência das leituras, por isso que é bom pegar nossas Bíblias e lermos. Como é bonito eu me entregar a uma leitura, pedindo ao Espírito Santo que nos traga o entendimento. Faça essa experiência. Fora que a gente vai criando uma intimidade com Jesus tão linda, com Nossa Senhora, com os apóstolos, com os santos. Como é lindo, Senhor. Obrigada, meu Deus. Então, a primeira leitura que a igreja nos propõe continua na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 6 a 10 e de 16 a 18. O salmo é o 127. Vai lá, gente, os salmistas nos inspiram tanto. Vai lá, leia esse salmo. E o evangelho continua ali, o evangelho de Mateus 23, do versículo 27 ao 32. E Deus me manda uma palavra muito, muito profunda hoje, muito profunda, porque às vezes não é fácil entendermos, e já tem a ver com isso. E Deus me pergunta, e pergunta para você. E, aliás, não pergunta, Ele diz, Ele nos afirma, não é uma pergunta, ok? Ele diz para mim e para você: busque a paz de Cristo. E aí fica uma reflexão para mim, no meu dia a dia. Eu estou buscando a paz de Cristo? As minhas ações estão expressando essa busca da paz? Porque a paz, ela é expressão de um aprofundamento na fé, de uma confiança, de uma integridade. Veja bem, a paz não é a ausência de conflito, sabe? A paz e agora eu tô me lembrando aqui, né? Cada vez que Deus mandava os profetas para uma missão junto com o povo, não tinha armas, não tinha batalha, mas tinha a confiança de que Deus estava ali agindo, né? Um exemplo é a queda do cerco de Jericó e tantas outras batalhas que Deus enfrentou, mostrando para o seu povo que eles podiam ficar em paz, que a conquista do que é de Deus é Ele que está batalhando por nós, com seus anjos, com seus santos, com Nossa Senhora, com todos os intercessores que nós temos. E isso, então, é um exemplo do que é buscarmos a paz. Na primeira leitura, né, que ainda estamos lá em Paulo, olha o que Paulo fala para o povo, né, na carta, para que eles evitem a conveniência do ócio. Ficar parados de braços cruzados, esperando a coisa acontecer e pôr a culpa em Deus que Deus não fez. Sendo que ele fala também, né, sejam imitadores de nós, porque os apóstolos receberam missão e poderes de Jesus. Então Paulo fala, sejam imitadores de nós, que somos imitadores de Cristo.
Olha que lindo isso, né? Então, que a gente evite o ócio, a conveniência do ócio e daquilo que é contrário aos ensinamentos de Cristo. Essa é uma chave importante que Paulo deixa para nós. E que o nosso trabalho é a expressão daquele que descansa em que é Deus que está travando sua batalha. Glória a Deus por isso, glória a Deus. O tema da paz, ele é tão forte em Paulo, que a saudação que ele fala, que é a assinatura dele, ele fala assim, que o Senhor traga paz, que ele nos conceda paz. E ele fala, essa expressão é a assinatura dele, Paulo. E se ele estava dizendo para nós imitarmos, ele está também dizendo que a paz seja a nossa assinatura por onde formos, em tudo que nossa boca se abrir para falar, em todas as ações que a nossa vida estiver. Gente, isso é muito profundo, meu Deus. Essa tem que ser a nossa assinatura, a paz. A paz de quem trava batalhas, mas ao mesmo tempo confia e descansa no Senhor. E ele fala aos filipenses também, em outra carta, né? Aos filipenses, é a paz que excede todo entendimento. Veja, nós não precisamos entender, nós precisamos viver a paz. Também não é sentir, porque sentimento nos engana, né? Eu não quero sentir a paz, eu quero viver a paz, porque eu não preciso entender. As coisas que vêm de Deus não precisa passar pelo meu entendimento, mas o mundo está dizendo muito isso e a gente precisa tomar cuidado. Eu não entendo, então eu não creio. Que é isso? Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é soberba. Eu não tenho que entender, eu não preciso ver para crer, eu preciso crer e crendo eu vou ver. Glória a Deus por essa palavra. E foi assim que Jesus curou Tomé, não é? Tomé se arrependeu de ter necessitado ver para crer. E quantas vezes os apóstolos, os discípulos ali falavam, né? Agora que eu vi, eu criei. E Jesus fala, feliz aquele que creu para ver. Então, a paz que nós não entendemos é isso, é Cristo nos chamando para crer. Porque crendo nós vamos ver. Gente, que palavra hoje, que palavra. O Salmo vai falar das bênçãos que é de uma família. Olha que lindo isso, né? É a paz na família. É da bênção de uma família dos justos, em que cada um cumpre sua função. E isso traz uma paz. As agitações do mundo, elas têm acontecido porque as pessoas não sabem qual função ela ocupa no mundo. Mas é dentro da família que nós temos que aprender. Qual é a minha função? Nossa, Deus tem me tratado tanto em relação a isso. Qual é a minha função na minha casa? Eu não posso querer ocupar a função de filho, de marido, porque eu tenho a minha função abençoada por Deus. Meu Deus. Vamos refletir muito sobre isso hoje, gente. E aí Jesus está dizendo assim, Jesus ainda está duramente, veja que nesse discurso que Jesus que Jesus está pregando, ele não está falando ali, o público dele eram as multidões, os discípulos, de modo geral, a multidão e fariseus e os escribas. Ele está exortando a multidão sobre o que eles têm feito, né? E ele usa uma expressão forte, né? Os fariseus e escribas são sepulcros caiados aqui, e Jesus explica, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Por dentro tem ossos e podridão. Senhor, que a paz que o Senhor nos deseja e nos traz, Ele nos trate de dentro para fora, que Ele trate nosso coração, para que depois as nossas ações elas vão refletir essa paz. Traga no Senhor a confiança de que a paz, ela é uma constante, tem que ser uma constante na nossa vida. Vamos buscar a verdadeira paz, que é a paz de estar em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Amém.